Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Oswaldo Lucon, ele que é espiritualista, atua no Conselho de Mudanças Climáticas da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo e é professor no Instituto de Energia e de Ambientes da USP. Ele vai estar hoje conversando com a gente sobre espiritualidade e ecologia. Vamos dar boas-vindas aqui ao nosso querido Oswaldo Lucon, que já está aí com a gente, para que a gente possa estar conversando nesta tarde, graças a Deus, agradável aqui em São Paulo. De Bueno sobre a NASA e o momento atual. Todo mundo aí amanhã às 5, hein? Vamos dar boas-vindas ao Oswaldo para que a gente possa estar conversando nessa tarde de luz. Ei, tudo bem? Quanto Boa tempo? tarde, tudo bem, Carmen? Quanto tempo? Prazer estar Pois com é, vocês que bom. aqui. Obrigada, viu, por ter aceito a gente conversar. Um grande E aí, prazer. muitas andanças pelo mundo? Olha, nem tanto, nem tanto, nem tanto. Eu tenho andado mais aqui pelo, aqui pelo Brasil mesmo. E você, tudo bem? Você deve estar Ah, andando graças a bastante. Deus. Com saúde, muito trabalho nessa pandemia. Essa pandemia me deu mais trabalho, 7 cachorros, mas estou feliz. Então, Ah, estamos vivos, então vamos lá. bom revela, muito bom. Vamos lá, Carmen. Igualmente. Então, queria que você falasse aí de toda a sua linda bagagem sobre ecologia, porque é o momento, né? Tá todo mundo falando da COP27. Eu também participei de 2 conferências lá na semana passada, enfim. Eu tive na Eco 92 no Rio, fiz 2 apresentações. E a gente se preocupa com a Mãe Terra, né? Do lado espiritual e tudo aquilo que a gente tem na nossa consciência, cada um fazendo a sua parte, né? Há quanto tempo você trabalha com o meio ambiente? Você já está nisso faz tempo. A gente se conhece há uns 15 anos, não é isso? Há Você uns teve na 15, Pax. há uns 15 anos aproximadamente, eu até vou oportunamente falar sobre isso, né? Sobre a nossa Legal. história juntos. Mas eu trabalho, assim, oficialmente há 30 anos, tá? Acho que uns 35 anos, quando começava a trabalhar com pequenas comunidades do litoral, fazendo projetos de saneamento, de esgoto, planos diretores. Depois entrei na CETESB, também mexendo com esgoto. Esgoto produz mau cheiro e produz um gás chamado metano, que é gás de efeito estufa, e que causa o aquecimento global, e ninguém queria trabalhar com isso em 1994, e aqui estou há muito tempo trabalhando com isso agora, e hoje, quer dizer, felizmente temos muita gente bastante ativa nessa área, né? É um tema que já se tornou Legal. bastante conhecido, ele está em todos os noticiários, e qualquer pessoa instintivamente pode perceber que é uma questão de limites planetários, né? Não é Sim. crescer e multiplicar-vos e colonizar a Terra ao seu bel prazer, e é preciso distribuir, né? A É, distribuição, a inclusão é algo extremamente importante, que é algo que tá muito dentro, digamos, dos... Eu vou falar dos seus ensinamentos, da sua linha ou dos ensinamentos que você transmite, que você canaliza a partir de todas essas fontes importantíssimas e que transmite. E elas agregam muita coisa nessa ecologia, digamos, ampliada, né? Essa sim. ecologia ampliada que pode ser interpretada, inclusive, sob o aspecto filosófico, sob o aspecto sociológico. Quem for ateu ou agnóstico também acredita nesses conceitos que há limites planetários, e um deles é esse que está sendo negociado nessa COP. Outros deverão ser Sim. trabalhados, né? A questão da água, a questão da terra, a questão dos resíduos, os plásticos dos oceanos e tantos outros. Mas isso faz parte de um conhecimento ancestral também, né, Carmen? É. Quer dizer, quando a gente conversa com populações tradicionais, eles tratam a terra com muito respeito, inclusive sob um aspecto feminino, né? O que é muito É. importante. Veja que a Pachamama está na Constituição da Bolívia, né? E quando a Bolívia levanta a mão numa conferência delas para falar da Mãe Terra, tem muita coisa por trás disso. Não é algo anedótico. É muito fácil reduzir as temáticas e criticar dentro dos paradigmas de que Deus é um velho branco de barba europeu, né?
E que quem acredita em outras coisas é atrasado, né? Isso, eu acho que esse paradigma ele já mudou bastante Claro, e tenderá a mudar, né? claro. Sem dúvida. E ontem nós completamos 8 bilhões de seres humanos na Terra, né? E Então, que, ou todo mundo tem consciência e cada um faz a sua parte, ou sei lá como é que fica, né? olha, eu digo como fica. Nós precisamos nos acomodar nesse planeta. Sim, Quando as pessoas dizem que é preciso reduzir a população, ou digamos que o desenvolvimento sustentável implica uma população menor, nós precisamos avaliar que direito nós temos sobre os que não nasceram. pois é. Que direito nós temos de consumir esses recursos e deixar, digamos, a conta do restaurante, os pratos para lavar para aqueles que estão nascendo. Obviamente, eles não vão querer lavar pratos e nós poderemos ter conflitos, né? Crises migratórias e tantas outras que estão batendo na nossa porta. Então, não há, digamos, política de segurança pública ou de muros que resolva esse problema. É impossível resolver esse problema. É uma questão lógica e são mensagens que estão aí, né? Para quem quiser ouvir. E quem não quiser ouvir, a gente aprende pelo amor ou pela dor, né, cara? Infelizmente, pela dor. Tomara que seja pelo amor, né? Eu acho que, eu não sei, eu sinto que essa pandemia fragilizou muito todos nós como humanidade, né? E eu acredito que muita gente realmente resolveu despertar e está mais consciente em relação à própria missão individual e planetária. Claro. Porque tivemos bastante tempo, né? Quase 3 anos praticamente. A pandemia não acabou ainda, infelizmente, mas está mais suave a nível mundial. Mas foi algo completamente inusitado que nivelou, né, Lu, com a humanidade inteira, com os mesmos problemas, frustrações, desafios a nível social, econômico, saúde, relacionamento. E eu acredito que nós crescemos um pouquinho. Você não sente isso nessa pandemia? Claro que eu sinto. Tem aquela frase, né? Me deu uma morte, eu lhe daria uma tragédia. Me deu várias mortes, eu lhe daria uma estatística. Quando eram os outros que morriam, era Sim, simplesmente uma questão estatística. E agora começaram a morrer as pessoas próximas, né? sim. E isso começou, a água começou a bater, literalmente. Não foi por falta de aviso. E nós agora estamos diante de um grande laboratório. Nós estamos testando na prática esses efeitos. Mas Verdade. nós podemos também, deixa eu fazer a ponte, nós podemos co-criar, não é, Carmen? Você fala tanto disso. Lógico. Nós podemos ter a maestria, nós podemos determinar através da nossa vontade, da realização da nossa vontade, as obras nessa existência. Sejam quantas nós tivermos, se tivermos uma só, que seja nessa. Mais um Claro. motivo para manifestar essas obras. Então, esses chamados, eles estão aí, diante de nós. O Newton Bonder falava isso, aquele rabino, né? Ele fala assim, Sim. quando um mendigo tipo, olha para você, não há como se esquivar, você já está sob um contrato, né? Não tem como fugir. Então, por mais que você queira fugir, você já está dentro do que ele chama de mercado. E o mercado é isso, o mercado é essa troca, né? Essa troca desse ouro, vamos lá usar um termo mais da Pax, é um ouro crístico, não o ouro físico, né? E essa troca digamos, pode ser considerada um propósito e permita fazer a ponte. Milagres acontecem. Quando você Sim. se alinha com o seu propósito, esses milagres virão. Se alguém que traz para você os milagres, ou se é você mesmo, tanto faz. Eles acontecem. Mas essa transformação, ela não ocorre quando a gente fica simplesmente lendo o horóscopo do dia esperando que aconteça. Precisa ir atrás, Sem né? dúvida. Mas eu acho que as pessoas, todos nós como humanidade, entendemos, né? Que se a gente não for para a luta e não correr atrás daquilo que é o nosso sonho, o nosso ideal, vai ficar mordando na vida, né? E realmente não vai ter um propósito a própria encarnação, né? E vamos lá, né? Mas eu fico tão feliz que a gente está conversando. Fazia tempo que eu gostaria de te entrevistar e, de repente, eu abri o meu Facebook e eu vejo a sua publicação, que foi o último post daquele momento. Aí eu curti a sua publicação, você estava na África, numa conferência lá,
de ecologia, como sempre, meio ambiente, não sei. Aí você falou, ó, quando eu voltar a gente já conversa. Aí eu já quis agendar logo, porque depois passa mais um ano, dois, e a gente fica sem Claro, conversar, né? claro. Essa conferência lá da África foi exatamente o quê? Não, ela foi um encontro de autores do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Eu escrevo Legal. coisas, eu escrevo livros grossos que depois de certo tempo eles ficam como base do computador, Aham, mas o resumo desses livros, ele serve de base para essas conferências que tomam decisões. que Então, ótimo. digamos, ele constrói uma espécie de consenso científico acima do qual as decisões são negociadas. E, digamos, esses trabalhos científicos, esses papers todos, eles estão migrando cada vez mais para temas como comportamento e estilo de vida, conhecimentos vernaculares. Então, esses temas que sempre foram relegados em função de tecnologia, de economia e outros, passam a ser mais estudados porque exatamente as reações humanas são algo que nós precisamos entender. E as reações humanas nesses tempos de redes sociais são uma coisa extremamente complexa, né? Extremamente. Nós vivemos com algoritmos que nos satisfazem e não precisamos nem ter redes como o Facebook de amigos, né? Nós podemos nem precisar ter amigos porque vão vir filminhos que vão nos satisfazer. Mas, como nós somos old school, né, Carmen? E eu lembro muito bem quando eu escutava, me dava uma tranquilidade danada escutar o seu CD de maestria, que você falava a 120 batidos por minuto, né? As palavras rápidas, rápidas, rápidas. Eu falava, como é que ela fala com tanta, digamos, com tanta fluência, né? Como é que vem tantas ideias? E essas Ah, o ideias plano espiritual, né? Pois é, e essas ideias fazem tanto sentido. Eu ouvia várias vezes, falei, puxa, mas isso faz todo sentido, faz muito sentido. Isso faz, assim, interpretar essas mensagens, quer dizer, baixar um pouco a velocidade e interpretar essas mensagens, elas são importantíssimas para a construção de conceitos. Eu acho que, quer dizer, não são exclusivamente as suas, mas no meu Claro. caso foram. No meu caso foram, realmente. E vou confessar, olha, meia culpa. Poucos anos antes, eu brincava com uma amiga que tinha uns quadrinhos na parede de mestres ascensionados, né? E eu falava, quem é aquele alemão? Quem é aquele cara de bigode, né? E a pessoa, Júlia Alves, grande amiga, e ela me recebeu de braços abertos, desarmada, e me explicou. E o fato dela me receber desarmada fez com que, primeiro por educação, eu ouvisse. Depois comecei a prestar atenção. E foi por aí que eu entrei, quer dizer, que eu comecei a entrar mais ou menos nesse trilho que você já... Eu não vou nem perguntar quantos anos, porque seria indelicado, mas que há mais Não, de 20 anos... 41. Eu não tenho problema nenhum com isso. Não, tá 41 certo, capaz. tá certo, tá certo. E que você abriu para muita gente, inclusive falando do Mount Shasta, né, daquela É, montanha na Califórnia que eu tive a oportunidade. E essa oportunidade, ela foi, em parte, ela foi provocada, mas em parte, eu acredito que tenha tido uma grande ajuda do plano espiritual, falando, você tem que ir para Mount Shasta. E claro. eu fui. Eu dirigi 1.500 quilômetros em um dia, naquele dia, para Até ver me Mount arrepia. Shasta. 1.500 em um dia. Não é E todo mundo que faz isso, Lucon. não é todo mundo. E não é todo mundo que sobe o Mount Shasta em fevereiro, com 3 metros de neve de cada lado, Pois sem ter é. como voltar o carro. E não é todo mundo que sobe o Mount Shasta debaixo de chamas, como foi em 2019, 2017, se não me engano. 17 ou 18, estava pegando fogo. É. Pegou fogo, toda a Califórnia pegou fogo. Precisa dar a volta quase por Nevada para conseguir chegar em Shasta. Mas chegar em Shasta era um propósito de vida, né? Eu guardo aqui comigo, olha, tem aqui comigo tem aqui, ó, tá Claro. aqui a chamatrina e umas coisinhas, um altarzinho. Altarzinhos são bons, né? A gente Que sempre legal. tem algumas pedrinhas, poderia falar sobre cada uma delas muito tempo, mas tem uns pedacinhos, uns gravetos de Panther Medals,
que é, digamos, a Campina da Pantera, que é um lugar sagrado de Mount Shasta, né? Dos indígenas lá. E são histórias interessantíssimas, assim, quer dizer, histórias pessoais. Eu acho que cada pessoa pode procurar a sua, pode cavar. E isso eu acho que constrói o propósito. Eu diria que é isso o que dá energia para a gente ir atrás das coisas. E de vez em quando a gente ganha, de vez em quando não. Eu jurava de pé junto que iria para o Egito, agora não fui, né? Fiz um bico desse tamanho, mas não era para ir. Simplesmente não era para ir. E pronto, aceitemos e estejamos prontos. Tanto para os milagres, quanto para as ordalhas, né? Podemos falar das ordalhas. As ordalhas são os desafios, são os percalços, são os tropeços, né? São os abismos que nos fazem crescer. Mas eu falo demais, Carmen. Me interrompa, por favor, porque... Não, mas o tempo é todo seu, pois é. Mas, de repente, você não foi agora, mas nas próximas conferências, com certeza você está dentro, porque você vive aquilo que você fala, né? Há tanto tempo, e isso é tão importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Como é que Mount Shasta te impactou na primeira vez que você foi? E por que você quis voltar depois? Olha, eu vou contar. Olha, Carmen, essa é um depoimento pessoal, né? Todo mundo tem alguns momentos em que a gente está por baixo, né? E no final da década de 90 foi um deles. E me dava muita tranquilidade o seu CD, me dava muita tranquilidade conversar com a Júlia. E uma vez, assim, num momento de perrengue, não lembro exatamente, Rua Cubatão, 6:30 da tarde, chovendo. Não foi brincando, mas eu estava sozinho no carro, eu falei, olha, putz, se existirem esses mestres ascensionados aí, por favor, me ajuda, porque eu estou precisando. Eu não sei, eu provoquei. Em 15 dias a minha vida mudou. Então, isso parece coisa de canal de televisão, né? Esses canais que vendem milagre e passam o número do Pix, mas não é, mudou. Mudou e dali em diante, sei lá, eu fui a mais de 50 países no mundo, né? E surgiu uma espécie de mestre que eu segui. Isso não é sem sacrifício, que abriu portas. E eu acho que é isso, é estar pronto para as portas que se abrem, né? E responder. Responder aos pedidos, que seja dar banho no idoso, que seja receber uma criança, sorrir para uma criança, que seja isso. Quer dizer, a coisa não precisa ser, digamos, glamurosa. Não é necessário ser glamuroso. Não é preciso ir para Mount Shasta. A gente pode pegar uma planta no jardim, pode encontrar uma árvore no próprio bairro. Não é necessário. Catar pedras no meio do caminho e pintar as pedras. Eu tenho no Instagram fazendo propaganda, eu pinto umas pedrinhas aí, quando eu vejo o que tem nas pedrinhas e tento pintar, dar uma forma a elas. Então, eu acho que conciliar o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, né? Quer dizer, o lado artístico, o lado espiritual e algum outro lado que a gente não conhece, alguma pineal aí que faz com que a gente tenha esses insights. Nem todo mundo tem a sua capacidade de canalizar frases inteiras, mas os insights surgem, né? Principalmente, no meu caso, principalmente de madrugada, depois de acordar. Não no sonho, mas assim, aquela primeira coisa que a gente pensa ao acordar, vem grandes ideias. E essas ideias, elas não devem ser relegadas. Eu acho que qualquer um pode praticar isso e se inspirar. E vivenciar, quer dizer, não ter vergonha de dizer o que vivencia, o que conhece. Aquele labirinto da Pax é muito interessante. Eu me deparei com esse labirinto em muitos lugares, inclusive em pedras, desenhos neolíticos com esse labirinto. Então, é uma questão da gente observar o que está à volta. A gente observar e viver essa realidade, né, Carmen? Sem dúvida nenhuma, né? Muito bom, muito bom. E nas suas aulas na USP, você sente que essa geração está interessada em proteger o planeta, na ecologia, ou como é?
Olha, muito. Eu acredito muito nas aulas em que a gente dá liberdade para o aluno. Liberdade de criar, liberdade de escrever, de se expressar. Então, o aluno não é o depositário mnemônico do saber. Não é aquela pessoa que vomita o conhecimento na prova e depois... Sim. Então, se nós damos a oportunidade deles escreverem, deles deles melhorarem, isso faz muita diferença. A abordagem que eu tenho com os alunos é essa: peço para escrever muito e peço para eles saírem do curso já com artigos para publicar, para que isso traga a eles o currículo. E, obviamente, falo, eu tento permear esses temas, mas com uma, digamos, uma linguagem mais científica, né? Eu vou falar Uhum. espiritualmente neutra, respeitando, digamos, as convicções individuais, que é muito importante, né? Muito importante não empurrar as nossas crenças para os outros, né? Claro, claro, tem que ter o respeito. Eu sinto também que essa garotada nova, essa nova geração já nasce diferente, né? Já vem com uma preocupação a mais de preservação e de um respeito pelo todo, né? É. E graças a Deus, né? Porque com tanta gente sobre a Terra agora, se a gente não tiver esse tipo de consciência, não sei como é que vai ser a nível de recurso natural, né? Porque Olha, chega uma hora que realmente. nós somos... Darwin estava certo, né? Tem pessoas que depois de determinadas pessoas, o mundo nunca mais é o mesmo. Depois de Freud, de Sim, Darwin, de Marx, de Einstein, o mundo de Beethoven, o mundo nunca mais de Jesus, depois de Saint-Germain, o mundo nunca mais é o mesmo. Então, quer sim, dizer, nós somos uma espécie que colonizou a Terra e a Terra continuará sem nós, ou com é, nossos descendentes que sequer irão parecer conosco. Nós estamos há 70 anos sem grandes conflitos. Ninguém garante que nos próximos 20 a gente não venha a ter um. Então, sim, obviamente, nós temos muito medo de morrer, todo mundo tem medo de morrer, isso digamos, instintivo, né? É praticamente animal, mas de construir, e se a gente pensar em construir, em fazer uma ponte para os que vierem, eu acho que o medo da morte, ele se arrefece. sim, Aceitar... Virão novas pandemias, virão o aumento do nível dos oceanos, virão crises alimentares, virão crises energéticas, virão. Nós passamos bem por muitos anos, esperamos continuar a passar bem e trabalhamos para isso. Mas trabalhamos de uma forma claro. responsável, não de uma forma exclusiva. Exclusiva no sentido de excluir os outros, né? Eu acho que aí está o que a gente chamaria de consciência planetária, né? Uma coisa importante também, né, Carmen? Eu acho que assim, vamos lá, como é que eu falo? É tão difícil falar, mas assim, Deus, né? Muita gente não pronuncia o nome de Deus. O nome de Deus é impronunciável. É, Existe o Deus Pai e Deus Mãe. Quem diga que o Deus que nós consideramos é um demiurgo, que está abaixo de alguma coisa muito maior que não pode... que alguns... uhum, Então, o que isso nos traz? Tristes, a dor também. Né? Ela vem pela dor e vem pelo amor. Eu acho que o que você promove certamente é pelo amor, e você promove uma linha que se as pessoas souberem escutar, souberem ouvir, elas com certeza melhorarão, a vida delas melhorará e o planeta melhorará. Você entrevistou a Iris, né, uma grande amiga minha também, sim, que tem essa consciência fortíssima. Um abraço, Iris. Que promove meditações pela cura do planeta toda semana. Eu faço questão de ir. Eu acho que essas egrégoras, elas são muito importantes, né? O Sefer sim, HaOmer dos judeus, as egrégoras de Glastonbury, que na época da Segunda Guerra, tem tantas histórias dessas egrégoras, né? Elas são
Então, são essas redes sociais, esses TikToks espirituais, né? Em que as pessoas contribuem e o algoritmo é algo que não é feito por seres humanos, né? Mas eu acho muito importante essa sintonia e, mais uma vez, quer dizer, reconhecer o seu trabalho para isso, né? A Carmen, 41 anos na estrada, pode ver, né? Não ficou milionária, né, Carmen? Imagina, ao contrário, minha família põe dinheiro para a gente continuar fazendo o que o Mestre Saint Germain pede. Pois é. Mas tudo bem. Então, mas essa é a prova cabal. Essa é a prova cabal do propósito. Essa é a prova cabal, né? Isso é o que demonstra, digamos, a veracidade de propósito, que eu vou chamar assim, Sim. se me permitir. Eu acho que isso é muito importante. Não é o milagre de balcão, né? Não são aqueles milagres fast food, milagres de balcão. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas, geralmente, elas têm uma persona, né? Elas têm uma máscara no universo profissional, uma máscara no universo familiar, uma máscara no universo de amigos, uma máscara nos templos que frequentam. É. Reconhecer, não que não deva ter essas máscaras, eu acho que não dá para não ter, mas reconhecer que, digamos, dentro de cada um de nós existem, nós podemos integrar os nossos selves, vamos chamar assim, né? Sim. E Com certeza. eu não sei se eu estou indo na linha que você esperava conversar comigo. Não, Mas tá excelente. Eu tô adorando conversar com você faz tanto tempo. E olha, eu bom. fico contente que deu certo. É tudo na hora certa, né? Com certeza, né? E é um Que momento bom. tão atual, porque a questão da preservação do meio ambiente é um assunto que nós, na Pax, trabalhamos, fazemos evento. O primeiro dia do Planeta Terra, em 1990, foi no Parque Ibirapuera, 22 de abril de 1990, a gente que organizou uma super conferência, aliás, um evento aberto, gratuito, com música, meditação, com muita dança, foi muito legal. Eu, na época, morava em São Francisco, eu fiquei um ano lá, eu voei só para ficar uma semana no Brasil por conta do evento, porque São Germain pediu, e aí vamos que vamos, né? Ele pede, é uma ordem, né? É exército da luz, mas é exército, né? É super rígido, mas funciona. E realmente, a minha vontade era ouvir você sobre essa questão de preservação do planeta, porque daqui a pouco a gente vai começar a disseminar uma série de outras bactérias e coisas que não interessam por falta de cuidado e preservação da base, que é o solo, a água, né? O fogo, terra, água e ar, que são os elementos fundamentais para a nossa sobrevivência e para a nossa existência. Tanto que todo mundo, quando fica estressado, doente, vai para o sítio, vai para a cachoeira, toma um banho de mar, faz uns axé, não sei aonde, mas vai abraçar uma árvore, vai caminhar no parque, quer dizer, vai buscar o refúgio na mãe natureza. E na hora de preservar, não está nem aí. E não pode. Bom, Né? eu acho que as pessoas percebem isso, né? É interessante, você veio de São Francisco em 1990, né? Tem uma palavra alemã que é o Zeitgeist, né? Que é, digamos, aquele momento, aquela energia, né? E quando você veio em 1990, nós estávamos entre a conferência, entre o relatório Nosso Futuro Comum, de Comissão Brundtland, que falava em desenvolvimento sustentável, e a Rio 92. Então, esse foi um momento assim muito efervescente, né? Foi. O IPCC soltou o painel do clima soltou o primeiro relatório. Então, havia realmente muita efervescência nisso. É como o final dos anos 60 para algumas coisas, para a contracultura, né? E a contracultura é um outro assunto que a gente poderia falar longamente aqui, mas aquele era um momento muito importante. E agora, talvez seja. Talvez a gente esteja vivendo, né, com esse conflito na Europa, tudo, a gente esteja vivendo um momento importante, mas a gente ainda não conseguiu assimilar, a gente não conseguiu pescar o que ele significa, né? Não conseguiu entender ainda. E talvez nem, isso só venha a ser entendido mais tarde. Mas, já que está acontecendo, vamos atuar, né? Sejamos atores desse momento.
Sejamos Claro. atores desse momento, quer dizer, de preferência não apertando o botão vermelho para mandar uma ogiva nuclear para outro lugar. Mas, né? Mas a gente consegue segurar as ogivas nucleares. Eu acredito que a Sim. gente consegue, sabe? Eu acho que há força para segurar esses ataques, não só os nucleares, mas os ataques ambientais que ocorrem, principalmente quando a gente passa os pontos de não retorno, chamados pontos de não retorno, né? Sim. Eu Mas é acredito isso. na paz e eu quero ver esse mundo bem direitinho e equilibrado, né? Porque, puxa vida, nós temos tanta informação à disposição em tempo real, novas tecnologias, criatividade, inovação, cérebros super privilegiados e encarnados, e de repente meia dúzia ainda acredita em guerra, em violência, em ir para trás. Uma coisa que eu não consegui engolir ainda, que foi que 20 anos atrás foi vetado uma série de pesticidas aí, e agora eles aprovaram tudo de novo depois de 20 anos. Quer dizer, então, o que vale na vida? O bolso ou a saúde, né? Eu conheço pessoas com muito recurso financeiro que começaram a se aproximar da Pax já há uns 30 anos atrás e eles plantavam uma série de coisas. Eu falei, escuta, mas por que vocês não fazem plantação orgânica 30 anos atrás? Não, é muito caro, eu tenho que deixar o solo, tirar todo o pesticida durante 5 anos. Vou perder muito dinheiro. Eu falei, puxa vida, mas, entendeu? Para quem já é milionário, 5 anos, o que que contabiliza no bolso, né? Qual é a É, tua visão em relação aos pesticidas e essas coisas, esses venenos todos de comida, né? Eu sou vegetariana há 41 anos, eu tento o melhor possível comer orgânico, essas coisas todas. Mas por conta da espiritualidade, né? E porque, graças a Deus, eu sempre tive condição de comprar aquilo que me faz bem, né? Que é o arroz integral, eu como a mesma coisa, praticamente todo dia. Mas é o que me mantém, né? Na minha resistência física, na minha saúde, né? Qual a tua visão, Lucão, do pesticida e do solo? Porque está contaminando a mãe terra, é ruim. é, são substâncias, digamos, sintéticas, né? E há quem diga que só com isso a gente garante alimentos pro mundo inteiro. Eu tô fazendo aqui o advogado do diabo, né? Mas é claro, quer dizer, se nós quisermos garantir alimentos, esbanjando, perdendo alimentos, né? E comendo rapidamente, que a gente come rapidamente, a gente briga com a comida, né? A gente quer comer rápido É. para se livrar logo, e ainda que vá num restaurante, o restaurante toca umas músicas assim, exatamente para você ter fome e depois para você sair correndo para entrar outro no lugar. Então, é isso. E ganhar dinheiro também é isso, né? É ganhar muito dinheiro, ganhar, gastar, ganhar, gastar, ganhar, gastar, comprar, né? E, bom, sei, isso, eu deixo isso digamos, para a decisão de cada um. E Claro. os pesticidas, tudo, há uma questão muito grande, assim, de informação, né? Há muita informação que é difícil de veicular, sabe? Os grupos econômicos por trás disso são muito fortes, os advogados também são muito pesados. Então, as próprias agências têm receio de se envolver, porque o próprio agente público pode vir a ser processado por uma indústria química e depois o Estado não vai defendê-lo. Então ele fala, bom, então eu vou ficar na minha aqui, não vou fazer nada, e o mundo que se corrija. E tem realmente horas que há essa impotência, né? Que de vez em quando escapa um Wikileaks aí, alguma coisa, e isso vem à tona. Como aconteceu, né, com o DDT, como aconteceu com o livro da A Primavera Silenciosa, de 1962, né, da Rachel Carson, né, da Raquel Carson. E isso, quer dizer, isso abriu os olhos isso criou o ativismo, um livro de uma pessoa criou todo o ativismo ambiental que nós temos hoje, né? Assim, tudo bem, podemos dizer que houve outras origens, mas essa é a principal. Então, Sim, olha a diferença que uma pessoa pode criar, pode fazer. claro, Então, claro. é um processo, Carmen. A gente não, é um processo de evolução. Nós fazemos parte dele. E esses temas, eles virão à tona. É que talvez Sim. a gente não esteja vivo até lá, né?
talvez a gente tenha, sei lá, se não for o pesticida, é o microplástico, se não for o microplástico, é o combustível fóssil. E, bom, são os nossos dejetos, né? É. Que hoje fazem parte do nosso ambiente e, com isso, levam embora várias espécies que nós sequer conhecemos, que podem nos ajudar a desenvolver remédios, vacinas, e que sem elas nós nos tornamos vulneráveis. Nós somos É. uma outra espécie, nós somos simplesmente uma espécie que colonizou esse planeta. Né? É. Ela tem alguns privilégios, ela pode desfrutar desses privilégios, mas eu não acredito que alguém num disco voador venha nos salvar, não. Eu acho Ah, que nem eu. se a gente... Salvar, não. Não, não. Se a gente não se salvar, Visitar, sim. Agora, salvar é cada um por si, né? nós podemos pegar esses ensinamentos, né? É. Assim, sem questionar a origem, quer dizer, não é necessário. Questionar a origem é irrelevante, porque o questionamento ele se baseia nas nossas premissas atuais. É. Essas premissas foram perdidas, muito conhecimento foi perdido ao longo do tempo, né? Eu vejo o conhecimento dos babilônios, conhecimento dos hindus, o conhecimento dos povos pré-colombianos. Então, muito desse conhecimento foi perdido. Digamos, o nosso pensamento cartesiano nem sempre tem a resposta para tudo. O cartesianismo é uma linguagem que é importante, que as pessoas respeitam e têm autoridade, mas não é a única. E isso já está mais do que reconhecido, né? Claro. E faz parte. Bom, é divertida essa vida múltipla, né? E de vez em quando conversar com você, falou, olha, estou aqui em Bangkok, estou ouvindo sua live aqui, né? Uma vez Mas não é bom? estava em Bangkok, né? E foi engraçado. E era exatamente isso. Era um relatório que chama Planeta Saudável, né? O GEO6, né? Healthy People, Healthy Planet, né? Pessoas saudáveis, planeta saudável, né? Então, tá aí, é um livro grosso, escrito com bases científicas, mas no fundo, as mensagens que ele traz são as mesmas, as mesmas que o seu CD ou que as suas canalizações trazem, são as mesmíssimas mensagens, É. mesmíssimas. E isso acho que dá um reforço, né? Isso dá aquele viés de confirmação que a gente tanto precisa, né? E é tão É. importante. Eu não canso de reconhecer, né, Carmen? Eu fui te visitar muito poucas vezes na Pax, mas sempre nutri uma enorme admiração. Imagina. É Inclusive, recíproco. Eu adoro. Você é uma pessoa super inteligente que consegue conectar pessoas em países. Saint Germain adora essa história do network, porque é assim que nós crescemos e compartilhamos a verdade, o conhecimento, a comunicação e criamos um mundo melhor, né? Então, eu amei que a gente está conversando hoje, que seja a primeira de várias agora. Vamos marcar uma sobre contracultura, aí você canta, toca, faz o que você quiser, a gente fala sobre tudo, não, né? eu quero falar, eu gostaria de falar um pouco, numa outra oportunidade, sobre a sombra. A sombra, tá bom. Já A vou anotar sombra, aqui, ó. a mão esquerda, aquelas coisas que a gente tem medo de lidar, né? Assim, sobre o diabo, né? Ou Uhum. digamos, o Exu, essas coisas que as pessoas têm medo, que na verdade, não é quem sou eu falar em nome da verdade, que apontam caminhos, os caminhos podem ser tortuosos, e a contracultura foi um caminho tortuoso, né? Que levou ao desenvolvimento de tecnologia, ao desenvolvimento da nossa sociedade, à contestação das guerras e a toda essa cultura que nós temos, a primeira cultura pop, né? E hoje, quer dizer, o que nós vemos aqui, as nossas manifestações artísticas e políticas, são resultado da contracultura. Sim, E isso veio lá de trás, isso veio daquele momento efervescente no final do século XIX, começo do século XX, quando estavam descobrindo, fazendo todas aquelas descobertas no Egito, estavam resgatando aqueles manuscritos, aqueles grimórios, fazendo aqueles estudos herméticos, né? E isso daí acaba gerando, sei lá, a capa do Sgt. Peppers, acaba gerando um monte de outras coisas e um monte de outras histórias, mas isso fica para outra história.
Ah, vamos marcar, vai ser tudo de bom. Eu adoro música também. Eu sou formada em música. Minha mãe era professora de piano. Ah, Aqui em que casa lindo. todo mundo aprendeu e, enfim, desde sempre, né? Mas ultimamente não dá nem tempo para nada disso. Mas eu tenho vários amigos artistas, músicos em vários países. E a música é o que une, né, Lucão? Porque quem não encontra Deus a partir da devoção espiritual e da fé, encontra na arte, né? Quer seja no teatro, no cinema, na música, na expressão artística mesmo, né? Na natureza e tudo isso, né? Mas nós somos todos interdependentes. Eu acredito que isso as pessoas hoje estão entendendo melhor, com essa pandemia, principalmente. Como todos os países necessitam uns dos outros. Com Como os certeza. recursos são escassos para não só tanta gente, mas a má administração. Eu concordo com você que nós não temos o direito de tirar vidas ou prevenir pessoas que nasçam. Eu acho que a gente tem que organizar quem já está encarnado e deixar espaço para todo mundo viver com qualidade de vida, porque tem espaço. Se organizar, tudo é disciplina, organização, né? Se não organiza, não tem disciplina, não sai do lugar. Até para tirar férias tem que ter disciplina e organização. Você não vai, eu não vou tirar férias para ficar dormindo o dia inteiro. Para isso eu não saio da minha casa, né? Aliás, que eu É. nem consigo ficar dormindo o dia inteiro, né? Eu durmo 4, 5 horas por noite e já estou na tomada. Mas vamos que vamos, né? Mesmo porque os Vamos que cachorros vamos. não deixam, e agora é a época do sabiá. Então, aqui eu moro na mesma casa há 54 anos, né? E a gente tem um quintal grande, os cachorros adoram, tem 1.000 metros só para os cachorros. Então, vem tucano, vem pica-pau. Agora é a época do sabiá. Então, o sabiá macho fica cantando para sabiá fêmea logo às 4 da manhã. Aí eu acordo, porque é na Ah, minha que legal. janela uma das árvores, mas tudo bem. Você sabe que o druidismo tem muito disso, né? A roda do ano, podemos falar sobre isso também. Eu não sou um Claro, especialista, mas, claro. assim, observar os pássaros, observar as árvores, observar as pedras. Eu acho que isso é muito importante, sabe? Observar o mar, Claro. observar a natureza. Uma coisa que a gente não faz é ir a um parque. Vou te dar um exemplo. Eu vou te confessar um segredo. Eu consagrei uma pedra no Parque Vila Lobos. Ela fica do Olha, que lado da legal. quadra de tênis, ela parece um menir de tão grande. Ela tem mais que 2 metros de altura. E ela Uau, está voltada na direção leste-oeste. Não sei se por coincidência. E ela está num círculo de árvores. Não, não foram os maias que fizeram isso. O Parque gente, Vila que Lobos lindo, até arrepiei, que legal. eu chamo isso de Sacred Stone. Mas é mesmo, Está é aqui no bem Parque Vila inspirada. Lobos. Você não precisa ir a Stonehenge. Pois Não é é, já está logo necessário. aqui, ó, pertinho. É só observar, né? E é um Que lugar, legal. experimentem. Quer dizer, quem estiver ouvindo, vai lá até o Parque Vila Lobos, pergunta onde é a quadra de tênis, dá uma olhadinha ali na pedra, senta num banquinho, vê qual é a sensação, tenta observar um pouco, respira e vê qual é a sensação que aquele lugar traz. Que Assim, legal. aqui, dentro de São Paulo. Não precisa É, ir para nenhum, não precisa ir para Shasta, né? é. Então aqui, e existem muitos outros, muitos outros. Sim, claro, Mas é claro. isso, essas brincadeiras, entre aspas, são muito importantes, né? Eu acho que eu não as considero importantes, né? Eu acho que isso. Mas isso é bom mesmo. Agora, eu gosto do Parque Vila Lobos. Inclusive, lá eles recebem o Cirque du Soleil, entre outras coisas. Tem uma energia toda, cultura, unidade. É um negócio, é muito leve, né? Eu amo o parque. Ele E é. lá é diferente, a vibração é outra. Eu vou prestar atenção na pedra. Preste atenção. Esse parque, ele é uma construção humana recente, né? Tem assim Sim, um secretário aqui, um chefe nosso, o Chico Graziano, ele, ele, ele teve muita visão em promover o Parque Vila Lobos. E hoje, quer dizer, o que era um aterro da Eletropaulo, hoje é um lugar de referência. E é um lugar onde você encontra, se for à noite, quando está fechando, encontra coruja, sagui, olha que tucanos, legal. carcarás, Que lindo. quero-quero. Então, não é uma coisa extremamente biodiversa, mas tem as preás, já vi preás por lá. Então, é interessante observar essas coisas assim, perto da casa da gente. Às vezes, Que uma legal. figueira, uma árvore grande, Sim, né? Uma outra coisa que a gente normalmente passaria despercebido. Para é, reparar, para olhar, é, né? é. E veja se aquilo te traz algum insight, se te dá alguma mensagem, se aquilo conversa com você. Se conversar com você, você já está num caminho interessante, né? É.
Isso é muito bom, né? Isso é muito legal. Não, adorei, estou adorando, porque o assunto é ecologia, natureza, vida, né? E realmente, ó, a COP28 vai ser em Dubai, aí de repente você vai estar lá, né? Ah, não sei, também se não tiver, eu acho que é hora de abrir caminho para as novas gerações e ir lá negociar, Sim, sabe? Eu acho que a nossa, nesse campo, já fez bastante, então está na hora de deixar crescer grama embaixo. Eu acho que os jovens, as minorias, eu acho que o espaço é deles. Vamos ver o que acontece com o novo presidente. Tomara que tudo dê certo, né? sim, E que a amém, gente tenha bons resultados. Acima de tudo, quer dizer, não, claro, assim, eu colaborei com o presidente atual e colaborarei com o próximo presidente. E claro. colaborei com o que veio antes. Então, assim, tomar o partido de um para criticar o outro, pura e Ah, simplesmente, não, não é producente. Eu acho que a gente, lógico, né, claro. quem está Não, eleito, deixa governar e vamos ver o que a gente consegue é claro, e nós somos influenciar. brasileiros, a gente tem que se unir para poder fazer o melhor, para E que a, dê certo, e a gente consegue influenciar. A gente claro. consegue procurar um parlamentar, a gente consegue ter uma conversa. Se tiver alguma, digamos, alguma plataforma, alguma ideia ou alguma preocupação, digamos, pesticidas. Não, o parlamentar está aí para isso, para Sim, procurar, escrever, telefonar, sabe? Segue no Instagram, provoca. Eu acho que isso é construtivo, né? E não repassar memes assim destrutivos, né? Memes assim para não, quem que quer que seja. é, Essa cultura de memes, essa cultura de ódio, ela é extremamente, ela faz parte. Ela faz parte. Ela é o yin e yang, né? Ela tá ali, mas ela tá aí para nos acordar também, para nós tentarmos atuar de uma forma proativa digamos, produtiva, né, cara? claro. Sem Mas dúvida é nenhuma. isso. Pois é. Eu tenho umas aguinhas de Monte Shasta aqui, se você quiser, eu te trago umas de Panther Meadows. Tem umas pinhas, tem, não Ah, sei. que legal. Muito bom, adorei, muito bom. Eu tenho também, eu sempre trago água do Medicine Lake, lá da montanha, da neve. E, Ah, aliás, está cheio de neve lá, eu acompanho direto, né? Todo dia eu preciso ver a câmera lá para Mount Shasta. E agora eu descobri um Facebook que mostra imagens da Califórnia e já está nevando bastante, como neva em fevereiro, está nevando desde 21 de setembro. Então já fecharam todas as freeways, etc. Porque não dá, mesmo com corrente no carro, você não sai do lugar, né? Não, não, é, uma montanha que tem lugar que se chama Avalanche Canyon não é muito bom andar na neve, né? não é. Aliás, que é uma judiação, né? Teve o primeiro ano que a gente foi. Bom, eu vou há 34 anos, quer dizer, nos últimos três não fui por conta da pandemia. Mas, se Deus quiser, ano que vem, se for a vontade do mestre, eu quero estar lá. Mas teve um ano que, lá na base onde a gente para rezar, tinha tido uma avalanche no inverno anterior, nossa, e todos os pinheiros já não existiam mais, né? Aquilo cortou o nosso coração. Mas é o que você falou, é a Avalanche Canyon e vamos que vamos. As O pessoas fogo pensam, às também, né? vezes, que é só a nevezinha e que não tem nenhuma contrapartida, mas é que ninguém viu como é viver na neve, né? Como é, você não consegue sair de casa, você fica trancado dentro de casa, 2, 3, 4 semanas. Porque se sair, congela partes do corpo e morre, né? É É, bem isso mesmo. é isso Frostbite. mesmo. Por mais que você tenha toda a coisa, roupa, etc e tal, não é assim tão simplesinho. Agora, o É. clima está mudado, por isso mesmo que eu acredito muito que as pessoas vão ter que prestar muita atenção no meio ambiente. Vão precisar. Elas vão precisar de uma forma ou de outra, né? E isso, bom, podemos falar sobre as consequências, mas isso está no jornal e eu não vou reproduzir resultado, coisas de relatórios aqui que dizem Claro, sobre as rupturas. Mas eu lembrei de uma passagem quando eu escrevi para você em 2004, um e-mail, eu falei, Carmen, eu estou indo para Mount Shasta, o que eu faço? Você falou, vai lá e sinta. Eu falei, pô, eu recebi aquele e-mail, falei assim, pô, não me falou nada, né? Não me falou, vira lá à esquerda, entra naquela caverna, chama o Saint-Germain, né? mas não tem Eu isso. subi aquela montanha, eu não vi o Saint-Germain, eu não vi o Philos, que é aquele mestre que está de 1930 e trinta e pouco, que estava lá. Eu não vi nada, mas eu peguei a aguinha.
e voltei meio transformado. Depois eu voltei para lá e fui de novo e não vi de novo Saint-Germain, não vi nenhum mestre, não vi nenhum anjo, mas também voltei transformado. Então, quer dizer, essas coisas a gente não precisa, que eu ia falar, a gente não precisa ser Carmen, né? Carmen só tem uma. Então, vamos aceitar o que nós somos, mas o resultado é positivo. Resultado, você teve muita sabedoria em falar, vai lá e sim, e sinta, né? Isso foi assim, minimalista, mas muito importante, porque não, digamos, não direcionou para lugar nenhum, não direcionou. Deu a Mas, liberdade de ter a experiência, isso é muito importante. claro. Né? Mas ó, deixa eu falar uma coisinha. Não é por má vontade, é justamente o que você falou, é a liberdade. E outra, quando eu vou para Mount Shasta, eu não vou nos mesmos lugares. A gente sobe até a base onde para o carro e o Saint Germain acende uma luz aonde ele quer que vá rezar. Então, cada ano é um lugar diferente. Então, e não tem, eu não vou em lugar que está registrado como pedra sagrada, lugar sagrado, não sei o que sagrado. Então, não tem muito como direcionar, porque você sabe, lá são vários parques nacionais, é tudo a céu aberto, que é, na realidade, o maior templo que existe é a natureza, né? E a gente só vai fisicamente porque o mestre recarrega o meu corpo e das pessoas que estão com a gente e do planeta naqueles dias que nós estamos rezando, o que é muito legal, né? Uhum. Mas eu fiquei feliz. Agora, recente, no mês passado, eu recebi um e-mail também de uma moça que disse assim: vou realizar meu sonho. Eu vou para Mount Shasta passar um Natal com meu marido e meus 2 filhos. Eu quero que você me explique tudo. Eu respondi: olha, eu não vou para lá há quase 3 anos. É bom você procurar na internet o Visitor Center, ver o que vai estar aberto, o que vai estar fechado, porque já está nevando e você não vai conseguir nem dirigir o carro, nem para a base da montanha, porque tem cancela, eles vão fechando. As pessoas têm ilusão e acham que lá é verão o ano inteiro, ou que dá para fazer. Tem que viver a realidade. E meus amigos que recebem o grupo, por exemplo, quando a gente vai para, eles fazem concerto, etc., não vai receber uma família que eles não conhecem, você entende? Quer dizer, então eu não posso, na Certo, realidade, fazer nada diferente, né? E a claro. montanha é muito forte, né? A montanha é muito forte, realmente. Uhum. Eu amo aquele lugar. É a sintonia, né, Carmen? Você tem essa sintonia. Eu vi muitos paralelos, por exemplo, com o druidismo lá principalmente do sudoeste da Inglaterra, né? E País de Gales. E vi muitos paralelos com o candomblé, com a matriz africana, né? Muitíssimos. Olha Veja que só, em Salvador existe a Pedra de Xangô. Quem tiver em Salvador, quem for para lá, vá conhecer lá em Cajazeiras, no bairro chamado Cajazeiras, é uma pedra vulcânica completamente misteriosa. E essa pedra, ela tem uma pedra irmã lá na África, em Benin, olha, sagrada. que Né? lindo. No país chamado Benin, tem uma outra pedra de Xangô, do mesmo jeito. E é uma pedra que ela parece assim que ela saiu de uma erupção que aconteceu na semana passada. Ela é uma pedra pome, assim, uma coisa que a gente não vê nos lugares. Só como que uma coisa dessa, em Salvador, em plena Salvador, e tem, né? Tudo bem, Que aqui é lindo. do Parque Vila Lobos, é artificial, mas aquela é venerada. Digamos, assim, em 2019 eu tive lá, uma mãe de santo me apresentou tudo. Olha, eu me mexi, e aquela pedra, aquela região no entorno daquela pedra, acabou virando um parque. Acabou virando um parque e virou um lugar assim de um lugar sagrado. Já era um lugar sagrado, mas é um lugar de encontros das pessoas do candomblé e da Umbanda, Que lindo. que merecem todo o nosso respeito, que respeitam, Claro. que respeitam o lado feminino da religião, né? Que conversam com a natureza. Então, esses paralelos que as oportunidades da vida oferecem, mas a gente precisa ter olhos e ouvidos, né? Para estar, para sentir isso tudo, elas estão aí, elas estão logo ao nosso lado. Existem muitos Mount Shastas no mundo, né? O Sim, Monte Fuji é um deles, né? E, sim. e, e existem outras coisas, árvores sagradas aqui no Brasil, né? Árvores
que são sagradas, a gente nem sabe, que a gente corta É assim, sem verdade. permissão, né? Lembra que, É verdade. no cruzamento lá da Rua do Jockey, na Vital Brasil, com a Valdemar Ferreira, tinha uma paineira maravilhosa. Isso é É. referência de velho, uma paineira linda, linda, linda. Onde tem um pontilhão que vai dar na Rebouças, era uma árvore frondosa, tudo, né? Até hoje eu lembro dela. E aí eles estavam mostrando uma gameleira no Horto Florestal. Ela me mandou a foto ontem e falei, poxa, isso é o orixá Iroko. O orixá Iroko ele é vinculado a uma gameleira, né? É uma figueira, aquelas árvores com raízes muito grandes, né? E a Iris entrou em sintonia com essa gameleira, né? Sim, Ela recebeu mensagens, ela transmitiu mensagens, e eu respeito muito isso, quer dizer, eu respeito profundamente quem diz que recebeu essas mensagens, né? Então, assim, eu já digo de cara, já digo de pronto, antes que possa vir qualquer crítica. Não é o fato de ter um crachá de cientista que faz torcer o nariz para umas pessoas que dizem que entram nessa sintonia, né? sim. Assim, no mínimo é respeito humano, mas mais do que isso, eu acho que há mensagens que devem ser aproveitadas, e devem ser exploradas. E a É Carmen verdade. Balesteiro precisa ter um canal no YouTube, porque essas lives elas se evaporam, né, Carmen? Precisa ter um Imagina. legado. Não, 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 mas eu tenho um canal no YouTube, mas não está no meu nome. Fraternidade Pax Universal, é o nome da Ah, Pax. legal, Eu tenho o legal. canal. E essa live vai para lá, inclusive. Ó, Ah, passou o tempo muito rápido, porque papo bom é assim, tem 3 minutos só. Amanhã eu estou aqui com o Cleudio Bueno, meu companheiro há 30 anos, vai falar sobre a NASA e o momento atual. Qual é a tua mensagem final, Lucon? Adorei conversar contigo. olha, sintonize. 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 É essa. Ligue seu radinho, sintonize. Eu também adorei, Carmen. Foi olha, uma grande satisfação. Estou arrepiado aqui. É Muito bom, eu também. Eu tô muito feliz mesmo, viu? uma Você energia conta muito comigo, eu forte. adoro trabalhar, hein? O que precisar para rezar, o que for, eu tô nessa. Estamos cuidando da Mãe Terra, afinal, a missão é a mesma para todos nós, né? E parabéns pelo seu trabalho. Eu admiro ele profundamente. Imagina. Profundamente. Parabéns pelo seu lindo, maravilhoso trabalho. Obrigada, gratidão, Deus Muito obrigado. abençoe. Eu não vou botar as duas mãos, que eu estou segurando essa mão aqui. Beijão para Gra- vocês. Tchau. Beijo, gratidão, namastê, família Pax. Namastê.